Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a este canal. E o meu propósito com este vídeo aqui é ajudar a você que está com bastante dificuldade a desinchar a sua barriga. Você que está com muita dificuldade para desinchar a barriga, eu tenho aqui pelo menos duas dicas importantíssimas para você que se você seguir o que eu vou dizer aqui, em menos de uma semana você vai ter a sua barriga totalmente desinchada. E antes de mais nada, o que causa esse inchaço na nossa barriga? Não só na barriga, mas no corpo de um modo geral. Então, para começo de conversa, é porque o nosso corpo, quando você tem esse inchaço assim em excesso, pode ter certeza que o seu corpo está retendo muito líquido, muita água. E aí, como consequência, você nota esse inchaço no seu corpo, ou mais especificamente na barriga. E como que isso acontece? Olha só, você que tem costume de consumir muito açúcar refinado, por exemplo, com certeza você vai ter uma chance muito maior de passar por de ter esses inchaços constantes, seja no corpo inteiro ou mais especificamente na barriga. A má digestão também provoca muito isso. Mas você ter um alto consumo de açúcares, alimentos que possuem esses açúcares refinados, você tem uma chance muito maior de ter inchaço no seu corpo. E aí, alimentos, por exemplo, que você encontra em padarias, esses pães com açúcares por cima, aquela tal da cueca virada, né, que tem muito açúcar, esses açúcares refinados, isso causa muito inchaço na barriga. Por quê? E também qualquer desses carboidratos, se você consome muito carboidrato e combinando com esse tipo de alimento que contém açúcares refinados, processados, é um veneno e com certeza você vai ter inchaço no seu corpo. E o que acontece? Quanto mais você alimenta, quanto mais você traz isso para o seu corpo, você se alimenta dessa forma, o que é extremamente ruim, isso vai estocando energia no seu corpo, vai estocando em forma de quê? Em forma de gordura e de glicogênio. E o glicogênio, para você que não sabe, ele requer, para que esse glicogênio ele seja estocado no seu organismo, ele precisa de água, de molécula de água, então, para que ele seja estocado no seu corpo. Então, faz-se necessário que o seu corpo retenha líquido, para que esses glicogênios tenham aonde ficar. Então, por isso que o seu corpo retém muito líquido, e aí o inchaço como consequência. E para você fazer o oposto disso, ou seja, para que você consiga desinchar a sua barriga, você precisa fazer o seguinte. Primeiro, eu acho que ficou óbvio aí, é você deixar de consumir esses carboidratos e principalmente deixar de consumir esses açúcares refinados. Qualquer alimento que vá açúcar refinado, você precisa evitar por pelo menos 3 dias. Eu sei que você, principalmente que é viciado e consome esses alimentos todo santo dia, você pode ter aí uma certa dificuldade para evitar esses alimentos, mas o esforço vale a pena. Se você quer desinchar a sua barriga o mais rápido possível, eu sugiro que você siga essa dica. Então, a primeira dica seria o quê? Você evitar o consumo de açúcares refinados e de preferência ficar aí uma semana sem consumir esses carboidratos. Então, se você fizer isso pelo menos por 3 dias, você vai notar uma diferença extraordinária na diminuição do inchaço do seu corpo e no inchaço da sua barriga como consequência também. Porque qual é o processo aqui? Se você, por exemplo, você vai ficar 3 dias sem consumir nada disso. E aí, esses 3 dias, o seu corpo precisa de energia para que continue trabalhando, para que tudo continue funcionando. Mas se você não está repondo essas energias que elas se estocam em forma de gordura e glicogênio, se você não está repondo isso, o seu corpo, o seu organismo vai passar a consumir o que tem no seu corpo. E uma vez que consuma essas energias estocadas,
você vai sentir a diminuição dessas energias no seu corpo, em forma do quê? Do desinchaço. Na aparência, é o desinchaço que você vai notar significativamente no seu corpo. Por quê? Porque o seu organismo está utilizando essas energias que são estocadas em forma de gordura e glicogênio. O seu corpo vai consumir essa energia para que o sistema todo continue funcionando, e como efeito, o desinchaço. E você acaba até, como um bônus aí, perdendo peso, o que é ótimo, o que é excelente. E aqui um detalhe, tem muita gente aí que está com um certo excesso de peso e às vezes acha que é por causa de uma doença, ou porque tem problemas de obesidade, e porque está gorda mesmo, e simplesmente assim, não. Às vezes é porque o seu corpo está retendo bastante líquido e você não sabe, não tem essa informação e, portanto, não sabe o que fazer. Mas se você seguir essa dica que eu acabei de dizer, ficar pelo menos 3 dias sem consumir açúcares ou qualquer outro tipo de carboidrato, pelo menos por 3 dias, você vai ver que o seu corpo, sua barriga, vai desinchar consideravelmente. E a segunda dica aqui é você praticar o jejum intermitente. E aí você separar aí pelo menos uma semana para fazer isso. Você combinar essa primeira dica, você evitando aquele tipo de alimento que contém açúcares refinados principalmente, mais o jejum intermitente, você vai ver o boom que isso vai dar como resultado. Em menos de uma semana, com certeza, você vai ter o seu corpo praticamente todo desinchado, e sua barriga, como consequência, também vai desinchar. E aí você pode fazer o seguinte: de 2 a 3 vezes, se você nunca fez o jejum intermitente, faça pelo menos 2 vezes na semana. Separa uma semana para você fazer essas duas coisas. Separa uma semana, e aí vai depender também da sua rotina. Mas o jejum intermitente, para ficar mais fácil para você, você pode ficar... Porque o que é o jejum intermitente? É você ficar um determinado período de tempo sem alimentar. Você se alimenta por um determinado período de tempo e aí você dá uma pausa. Depois se alimenta de novo. E essa pausa aí para você, se você nunca fez, o ideal seria você ficar pelo menos 12 horas sem se alimentar. Isso aí seria o jejum intermitente. 12 horas. Parece difícil, mas não é. Você pode fazer o seguinte: você tem o dia todo para se alimentar e você se alimenta até as 8 da noite, às 20 horas. Depois das 20 horas, você não come mais nada. E aí você vai só se alimentar no outro dia pela manhã, às 8 da manhã. O que não é difícil, porque... Veja, você tem até 8 da noite para se alimentar. Depois daí, logo você vai dormir. Então você vai passar a maior parte do tempo sem se alimentar dormindo, o que vai facilitar muito para você, e vale a pena o esforço pelo resultado que isso vai dar. E com certeza, você fazendo essas duas coisas, você vai conseguir desinchar a sua barriga de forma significativa. Mas olha só aqui um detalhe. Mesmo que você não queira encarar um jejum intermitente agora, se o seu corpo não está preparado para isso, porque você precisa estar se alimentando bem para você encarar um jejum intermitente. Se você não quiser fazer isso agora, combinar essas duas dicas, se você seguir apenas a primeira dica, eliminar qualquer tipo de alimento que contenha esses açúcares refinados, se você fizer isso pelo menos por 3 dias e deixar de consumir qualquer desses carboidratos, você vai conseguir ter resultado, mesmo você não fazendo o jejum intermitente. O jejum intermitente vai só potencializar para que você tenha um resultado melhor. Mas mesmo que você não faça, mesmo que você só siga a primeira dica, você vai ter já um resultado excelente, significativo. Basta você fazer, pelo menos por 3 dias. Faça isso e depois volta aqui para me dizer o resultado. Então essas foram as dicas para o vídeo de hoje. Basta seguir as duas, ou pelo menos a primeira, e você vai ver que o resultado terá valido a pena. E para você que está querendo emagrecer, eu tenho um recado muito importante para você. Você que está com dificuldade de perder peso, olha só, você pode perder até 21 quilos em 60 dias. Você está com certo excesso de peso, seja lá por qual motivo seja. Se você quer perder esse peso, perder pelo menos
21 quilos em 60 dias, podendo perder até mais. Eu vou deixar um link aqui para você conhecer a dieta que tem ajudado homens e mulheres a perder uma quantidade significativa de peso no período de 60 dias. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Se você tem a necessidade real de perder peso, mas eu falo não é perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos não. Você que está aí precisando perder 10, 15, 20 quilos, é nesse naipe que eu estou falando. Se você está com esse excesso de peso, querendo perder de 10, 15, 20 quilos ou até mais, link aqui na descrição para você fazer essa dieta que vai proporcionar um resultado satisfatório para você. Em prazo aí de 2 meses, você vai perder pelo menos 21 quilos. Faça o teste e depois me diga se valeu a pena ou não. É isso para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das dicas. E se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!